gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse é mais um vídeo pro blog Livros e Fuxicos, onde eu realizo o desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Esse mês eu cumpri o item Ler um Chiquilite cujo título seja formado por apenas uma palavra, e para cumprir esse item eu li o livro Austenlândia, da Shannon Hale. O livro vai contar a história da Jane, que é uma mulher de mais de 30 anos, que já sofreu bastante na vida em termos de relacionamento, e ela tem uma obsessão pelo Mr. Darcy. Nenhum homem da realidade consegue superar a fantasia que ela tem com relação ao Darcy. Um dia ela recebe a visita de uma tia-avó dela, que ela já não via há muitos anos, e a tia-avó dela acaba percebendo essa obsessão que ela tem, porque embora ela tenha essa obsessão, ela faz de tudo para poder manter essa obsessão em segredo. Mas a tia dela acaba percebendo e entendendo o quanto aquilo afeta a vida dela. Passados alguns meses, depois que a tia dela falece, ela deixa no testamento dela que a Jane tem direito a uma viagem para a Austenlândia, que é um lugar um tanto quanto misterioso, ela não tem tantas informações assim sobre lá, mas ela acaba descobrindo que é um lugar onde as pessoas, durante a estadia delas, acabam tendo uma experiência como se elas estivessem no século XIX. Então elas se vestem como naquele século, elas agem conforme aquele século. E mais do que isso, tem vários atores lá disponíveis exatamente para poder fornecer a sensação de que as clientes que vão até lá querem, com relação a poderem ter um romance à la Jane Austen. O livro é narrado em terceira pessoa e a cada início de capítulo nós temos a apresentação de algum ex-namorado da Jane, na verdade não simplesmente ex-namorado, mas cada homem com quem ela já teve algum tipo de relacionamento, por mais breve que tenha sido, e demonstrando então como foram esses relacionamentos traumáticos que ela já teve. A escrita ela é bastante leve, é uma escrita divertida, só que ainda assim ela não é uma escrita engraçada, não é um livro que você pega e dá gargalhada. Ele tem situações que são engraçadas, ele tem algumas piadinhas, mas não é nada forçadamente para ser engraçado, é tudo bastante sutil. O que eu achei interessante da personagem é que ela vai pra Austenlândia vivendo uma espécie de conflito interno. Ela resiste àquela fantasia, ela tem medo de se render àquela fantasia, ela não quer fazer papel de palhaça e ela acha difícil se desligar completamente da realidade. Então ela fica meio com receio de se entregar para aquilo que ela tá vivendo. Sem contar também que o que ela mais quer é poder se livrar da obsessão que ela tem pelo Mr. Darcy, porque isso afeta os relacionamentos que ela tem. Ao mesmo tempo, estar lá pra ela é uma experiência um tanto quanto fascinante para quem é fã de Jane Austen, porque ela realmente tem a sensação de estar vivendo como num romance da Austen, e ela quer experimentar aquilo ao mesmo tempo em que ela tem receio de se entregar. Outro ponto também que é bastante característico dela é que, no fundo, ela não sabe exatamente ainda o que ela quer. Ela vai pra lá imaginando que ela desistiu completamente de qualquer homem, só que conforme alguns romances vão surgindo, ela vai percebendo que talvez não é que ela desistiu dos homens de um modo geral, ela ainda não encontrou o que ela realmente quer, mas ela não tem certeza o que ela quer a realidade, ela quer a fantasia, ela quer uma fantasia que seja real, e isso tudo é o que também ela vai acabar tendo que descobrir enquanto ela estiver lá dentro. Outro ponto que eu também achei bem interessante, então, aqui, foi o próprio cenário da história. Então, quando ela chega na Austenlândia, você tem aquele choque de passado e presente. Ela é uma personagem dos dias atuais, mas você encontra, então, uma paisagem do século XIX, você encontra roupas do século XIX, costumes do século XIX, e eu achei muito interessante, então, ver essa mistura de passado e presente. Eu achei que isso deu um tom bem gostoso para a história. Ao mesmo tempo em que isso também é bem interessante, você também começa a pensar o quão bizarra é essa ideia, porque as pessoas vão pra lá querendo então ter uma experiência lá Jane Austen e tem atores pagos pra poder cortejar essas mulheres, então as pessoas vão pra lá sabendo que aquilo é uma falsidade, então elas vão em busca de um romance e ao mesmo tempo sabendo que aquilo é falso, então é uma ideia um tanto quanto bizarra. Mas ainda assim, me parece uma experiência bem interessante você viver como num livro da Jane Austen. Eu achei o livro bem gostoso de ser lido, é uma leitura bastante rápida, eu sentei e li. É o típico livro
para você ler de uma vez. E foi uma leitura também bastante relaxante, bastante envolvente. Ela cumpriu o papel de ter sido divertida e leve. Depois de ter feito a leitura, eu acabei assistindo ao filme Austenland. E em termos de adaptação, eu achei que ele deixou bastante a desejar. Na verdade, eu achei que ele deixou a desejar tanto como comédia romântica, quanto como adaptação, mas acho que foi a questão da adaptação que mais me decepcionou. O filme ele força mais pro lado engraçado, então ele acaba exagerando em alguns pontos e eu acho que a história se descaracterizou em alguns momentos, principalmente com relação aos personagens. Achei então que com esse objetivo dele ter sido engraçado, o estilo de algumas personagens mudou para poder atender a esse apelo cômico. Outra questão também é que vários pontos que eu acho que eram substanciais na essência da história foram alterados. Então, por exemplo, enquanto no livro a dona da Austenlândia, responsável pelo local, faz de tudo para que os clientes, os hóspedes, realmente tenham uma experiência do século XIX, uma imersão naquilo, ela faz de tudo para que as pessoas esqueçam que elas são desse século, do século XXI. No filme não é exatamente assim. Percebe sim que eles tentam fazer de tudo para isso, mas ao mesmo tempo você vê chamadas pelo alto-falante falando vamos fazer agora tal atividade, e só quem pagou o pacote mais caro é que pode fazer isso. E isso corta completamente a noção ali da fantasia. Se você estiver imerso realmente naquilo, quando você ouve um chamado daquele, já desperta pra onde você tá. Fica na cara que tudo aquilo tá sendo pago, que aquilo é uma colônia de férias, sei lá. E eu acho que isso pesou bastante, porque acabou com a essência do lugar. Outra questão é que no filme a Jane ela não ganha num testamento essa viagem, ela compra com as economias dela e vai pra lá super ansiosa, querendo vivenciar aquilo. E aí você já tem uma mudança brusca na essência da Jane, porque ela vai pra lá no livro receosa de estar indo pra lá, sem ter certeza se é aquilo que ela quer, se ela vai conseguir aproveitar aquilo, e no filme ela quer. Então só aí a gente já tem essa mudança. Mas o filme não é ruim, ele tem cenas que são bastante fiéis ao livro, vários diálogos foram mantidos com exatidão, os principais pontos da história estão lá, apesar das mudanças. E é um filme divertido para você assistir, mas eu acho que ele deixa muito a desejar com relação ao livro. Então, se você viu o filme e desistiu de ler por causa disso, eu acho que vale a pena dar uma chance pro livro se você gosta desse tipo de leitura. Lembrando que é um livro bastante leve e divertido e ele atende a esse propósito. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim o que vocês leram nesse mês. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Disponíveis exatamente pra poder... Mas acho que foi a questão da adaptação que mais me decepcionou.